Lembranças persistentes, reações físicas, comportamento de esquiva, excitação exagerada e crenças e emoções negativas são situações e comportamentos recorrentes com a nossa querida Powder, ou melhor, Jinx. E se você quiser saber o que esses sintomas significam, vem comigo. Meu nome é Sky e hoje vamos fazer uma viagem rápida pela mente da protagonista de Arcane. Lembrando que esse vídeo contém spoilers, então se você ainda não assistiu Arcane, corre lá, assiste e depois volta aqui para acompanhar os meus surtos com mais propriedade. Vemos em Arcane que Vi e Powder eram tudo uma pra outra. Por mais que tivessem os irmãos, eram elas que estavam lá desde o começo. Vi era a única que não via Powder como um peso, como alguém que só cometia erros, como os demais insistiam sempre em repetir. E Powder via Vi como um modelo. Era quem ela queria ser quando crescesse, forte, corajosa, uma líder respeitada. No primeiro ato de Arcane, temos a infância dessas irmãs, que basicamente se resumia em se preocuparem em sobreviver e com o tempo mostrarem que eram mais do que o lixo que Piltover diziam que eles eram. Vi desejava uma revolução, e Powder era sua fiel seguidora, queria ser como ela um dia. Na cena do roubo, por exemplo, vemos Powder hesitar uma vez, e Vi diz que ela está pronta, o que lhe dá coragem de seguir em frente. Essa confiança começa a se fragilizar quando Powder ouve apenas uma parte da conversa de Vi e Milo, onde ela ouve e vai concordar sobre ela ser despreparada e fazer as coisas errado. Porém, mais tarde, Vi conversa com Powder e assegura ela que ela vai melhorar no futuro. Só que essa esperança que acabou de começar se acaba, quando Vi não deixa Powder acompanhar no resgate de seu pai, alegando que a menor não estava pronta. Powder fica abalada. Ela sempre se sentiu frágil e incapaz, durante toda a sua vida. No início, vendo seus pais morrerem escondida atrás de Vi, em todos os roubos que ela sempre cometia algum erro e, por fim, a falha mais recente, ter ficado com os cristais que levaram à prisão de Vander. Ela desenvolveu um complexo de inferioridade sério e ela precisava de afirmação, sendo de outros ou de si mesma. Então, se ela conseguisse ajudar nesse resgate, seria seu maior sucesso. Não ia só salvar seu pai, mas a si mesma, se afundar em autodepreciação e pensamentos de desvalor. A cena da morte dos garotos e do pai delas se torna cada vez mais pesada conforme os pequenos detalhes, como o boneco-bomba de Powder, são focados. Em seguida, temos a cena da Vi desolada, alegando que Powder realmente trazia azar, que tudo que ela fazia era errado, como os piores pesadelos de Powder se realizando. A pessoa que ela mais admirava, sua única família, a única que ainda tinha alguma esperança nela, a rejeitou. Havia dito que ela era um erro, e confirmado que ela não valia a pena. Ela estava sozinha. Bom, sabemos que Vi iria voltar para Powder, mas foi impedida por um defensor de Piltover. Só que Powder não sabia disso, e tomou aquilo como um abandono. E, por consequência, foi acolhida por Silco, que a criou como uma filha, fazendo acreditar que ela realmente foi abandonada como ele se sentia um dia por Vander. Começamos o segundo ato e vemos Powder, agora Jinx, paralisar em meio a um roubo, só porque viu uma garota de cabelos rosa. A lembrança da irmã a deixou abalada e, como consequência, Jinx começa a reviver seus traumas e pensar que todos estão vendo como fraca, sentindo a necessidade mais uma vez de provar do que ela era capaz. Ela descumpre ordens e causa confusão e destruição. Alexa, play Deja Vu. Get deja vu. Do you get deja vu? A Jinx tem um boneco do Milo, e ela fala sozinha. Bom, esse boneco representa como ela não deixou esse trauma ir, e usa como substituto do irmão, que sempre esteve lá pra criticá-la. Então ela fica sempre fazendo uma conversa em que fala dos seus erros, faz um debate sobre as coisas que ela fez de errado, o que ela pode fazer pra consertar, e se autocritica sempre. Jinx constantemente também vai pro colo de Silco ou o abraça, reforçando que ela tem uma carência extrema e uma necessidade de sentir um toque acolhedor, de sentir alguém do seu lado. Em contrapartida, vamos falar aqui um pouquinho da Caitlyn, porque a gente vê uma necessidade de independência, de se provar capaz para todos. Ela não é levada a sério no trabalho como defensora e está cansada da superproteção e esse excesso de cuidado tanto dos pais como dos Jace. E mais tarde eu vou explicar porque eu falei da Caitlyn aqui. Avançamos e temos vislumbres dos cuidados da prisão com o extremo perigo que a Vi representa, como aquela faixa de se aproximar da cela dela. Ou seja, ela tá presa, mas ainda assim você não pode ficar perto porque a bicha é perigosa. Sabemos que ela sempre carregou muita raiva, mas agora ela tá furiosa. Vi também sofreu muito, mas a pose de Durone é a responsabilidade de cuidar de todos, principalmente de Powder, a fazer esconder suas fraquezas. Vi tinha que ser mais forte se quisesse poder fazer algo por todos, e ela sempre encontrou solução na agressividade. Comentário aleatório. Pobre do Victor, gente, alguém dá um xarope pra ele? A explosão da experiência da Jinx faz ela lembrar da explosão da sua infância, que começou seu maior trauma. Temos vislumbres de bonecos e do coelho de pelúcia da Vi. Ela nunca desapegou do passado. Temos aqui um estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático
apelidado de TSPT, é um tipo de transtorno de ansiedade que pode se desenvolver em pessoas que vivenciaram um evento traumático. Essa condição causa sofrimento intenso e prejuízos a vários aspectos da vida, como trabalho e relacionamentos. Os principais sintomas são lembranças persistentes. A pessoa costuma reviver involuntariamente esse trauma através de memórias bem angustiantes e repetitivas, pesadelos ou sensação de que o evento traumático está acontecendo novamente, os famosos flashbacks. Reações físicas são circunstâncias que remetem à lembrança do trauma e podem desencadear sintomas fisiológicos, como sudorese, náusea e tremores. Temos também o comportamento de esquiva, que quando a pessoa evita lugares, pessoas e atividades que trazem recordações dolorosas, a pessoa também pode ser incapaz de lembrar ou falar sobre o ocorrido. Excitação exagerada inclui ficar em estado de alerta constante, explosões de raiva e dificuldade de dormir para se concentrar também. Crenças e emoções negativas. Por exemplo, uma dificuldade de confiar nos outros e manter relacionamentos próximos, perda de interesse em algumas atividades e um sentimento extremo de culpa e vergonha. Continuando, após o surto do estresse pós-traumático de Jinx e a memória das palavras de Vi, ela vai descontar a raiva exatamente como a Vi fazia, o que nos leva a pensar que parte da Jinx é uma inspiração desse ódio e violência que ela sempre viu na irmã. Começando mais uma vez a nossa faixa de comentários aleatórios. Shippei, foda-se. Um se matando pela ciência e o outro pegando a gata. A vida tem dessas, né? Jinx se sente frágil e incapaz de fazer seu trabalho com suas lembranças. Ela vê esse lado como um defeito, uma fraqueza. Ser a Powder a torna fraca, e reforçando essa crença, Silco diz pra Jinx abandonar a Powder e ser apenas a Jinx, pois a Jinx é perfeita. Não se preocupe com nada além do que importa pra eles. Jinx é forte, Powder é fraca. Em seguida, vemos o choque da Vi em saber sobre Jinx e Silco. Provavelmente a culpa de tê-la abandonado naquele momento a corrompe, e eu vou falar disso um pouco mais tarde. Vemos a Jinx alcançar seu objetivo após ter recebido apoio e confiança, sendo apenas a Jinx. Ou seja, tudo que ela precisava era ter um pouco de reforço positivo de quem ela é. Talvez se ela tivesse tido um acolhimento e apoio de todos quando ela era criança, sua autoimagem não seria tão distorcida. Não teria necessidade de criar uma outra pessoa. A Vi fala que os infortúnios de sua vida não se dão apenas aos da superfície, mas a ela mesma, por ter deixado Jinx. E é aqui que ela confirma o que eu disse lá atrás, que eu falei que ia voltar a falar sobre a Vi. Ela sabe que se ela tivesse ficado com a Jinx naquele momento, nada disso teria acontecido. Porém, eu não culpo a Vi. Ela também era uma criança lidando com muita coisa. Ela sempre havia escondido seus sentimentos porque ela precisava de cuidar de todos, mas... E ela? Ela precisava se permitir ser frágil por um momento, sentir aquela dor, passar por aquele luto. Ela não tinha condições de ser completamente acolhedora e forte por Powder. Ela também precisava ser acolhida. E vai apenas reforça sua culpa conforme vê tudo que Jinx fez e faz. Sério, gente, a Jinx acendendo o negócio pra mim foi a coisa mais linda. Naquele momento, a Jinx se permitiu ser a Powder. Ela precisava da irmã e queria ser encontrada e levada pra casa. E elas se reencontraram. E a Vi finalmente consegue dizer pro Powder que queria voltar naquele momento, mas foi impedida. Jinx se amedronta por ter mudado e vai não gostar dela, mas vai e acolhe. Tinha tudo pra dar certo, era o início de um sonho até que... Jinx surta over Caitlyn. Acha que Vi não se importa com ela, apenas com Cristal. Vi tenta argumentar, mas ela está perdida e confusa. Vi seria capaz de amar Jinx? Uma luta começa e vai ver Jinx tendo prazer em atirar e destruir tudo e se assusta, o que a pequena Powder havia se tornado. Vi então é levada e Jinx mostra estar assustada. Vi havia sumido novamente e naquele momento ela era a Powder, sozinha e com medo. Começamos o terceiro ato e Jinx está em conflito, tanto por ter perdido a Vi de novo e do porquê a Vi estava lá. Era culpa dela? Era culpa da própria Vi? Jinx demonstra cada vez mais incapacidade de chegar em uma afirmação. Sua mente é composta por dúvidas sobre quem ela é e em que ela acredita. Echo fala que Jinx trabalha pro Silco porque ela quer. Mas por que ela está com Silco? Silco acolheu Powder em seu pior momento, depois de seu maior erro. Ele acreditou na Jinx, não abandonou mesmo com seus demais erros. Ela acabou criando uma dependência emocional dele. Vemos que Silco também confia em Jinx, mesmo que ela não esteja com ele. Ele também criou uma dependência dela. Silco mexe com a mente de Jinx, para que ela sempre veja ele como família, sendo que a Vi não liga mais pra ela. Mas isso é muito mais do que apenas Jinx ver que ele mentiu sobre tudo. Isso diz respeito ao medo dele de perder sua filha. Silco a ama, ele quer ela com ele pra sempre. Jinx surta com o fato da Vi se importar com a Caitlyn. Mas por quê? Jinx vê a Caitlyn como a pessoa que ela queria ser e que pode tomar o Vi dela. Caitlyn é bonita, corajosa, guerreira. Caitlyn conquistou o amor de Vi com facilidade, sem precisar se esforçar. Tudo que Jinx queria ser quando criança e hoje para agradar a sua irmã. Caitlyn contra o sistema. That's my girl. Mas e a gente? Água e óleo? Vai, não! Ai. Porém, gente, foquem nesse água e óleo aqui porque ele vai ser importante mais pra frente. Buscando grandeza, falhamos em fazer o bem. Victor, 2021.
Testemunhamos o impasse de Silco entre conseguir o que ele mais desejava, que era ter Zaun, e perder tudo o que ele mais amava, Jinx. Se víssemos ele como um completo vilão sem sentimentos, seria mais fácil de pensar que ele entregaria Jinx. Mas ele não é um vilão sem motivação. Vemos que ele mantém um respeito por Vander, e fazer o que fez com ele não foi fácil. Em sua cabeça, o que ele faz é necessário para que Zaun seja livre, que as pessoas lá sejam tratadas como mais que lixo. Mas claramente seus métodos são mais danosos do que heróicos. Vemos Jinx ouvindo Silco e, mais uma vez, se sentindo como problema e possivelmente acreditando que seria entregue por ele. Temos então um confronto final entre Jinx, Vi e Silco. Mas esse confronto não é físico. Ele é puramente mental. Pounder diz que Silco não criou a Jinx, mas Vi criou. Além de reforçar a culpa de Vi de que o abandono a fez ser quem ela é, naquele momento ela reforça a teoria de que se tornou tudo o que queria ter sido para ser digna de Vi, já que diz, você é a razão de eu continuar vivo. Porém, desde que soube que Vi estava viva e estava mudada, junto de uma defensora, o ponto havia se tornado esse. Jinx não sabia se aquela que ela havia se tornado ainda podia ser irmã de Vi. Com esse impasse, Jinx dá pra Vi a escolha entre ela e Caitlyn, se ela seria Powder ou Jinx. Naquele momento, ela entende que a Jinx não poderia ser irmã da Vi, apenas a Powder. Mas para ser a Powder, Vi teria que fazer e ser como antes. Sem Caitlyn, sem defensores, apenas elas. Sempre apenas elas. Silco tenta manipular a Jinx sobre ser o único que a ama de verdade. Porém, Jinx, ou Powder, não sabe dizer mais quem é. Vai falar com Powder, Silco fala com Jinx, e ela entra em um colapso, matando Silco sem querer. Mesmo no leite de morte, ele a diz: não chora. Você é perfeita. Esse acontecimento é o que vira a chave da decisão. Ela senta na cadeira de Jinx, e Jinx aceita que tanto ela como Vi mudaram e não podem ficar juntas. Anteriormente, Vi se separou de Caitlyn porque acreditava que elas eram diferentes demais. A garota violenta da subferia e a defensora diplomática de Piltover. Água e óleo. Nós vimos como elas tiveram uma sintonia perfeita, confiança plena, porque ambas desejavam o mesmo, apesar dos modos diferentes de conseguir. Agora Vi e Jinx, elas não pensam igual, elas não têm o mesmo objetivo, elas não têm sincronia, não têm confiança, elas são água e óleo. Para finalizar, não seria certo dar um diagnóstico claro e exato para Jinx, porque ela tem vários sintomas e variações. Necessitaria de um acompanhamento mais de perto e mais do que só vimos na série. Mas gostaria de deixar aqui duas hipóteses diagnósticas que eu acho que se encaixariam. A primeira seria o transtorno esquizoafetivo. Nesse transtorno, existe um episódio depressivo maior, maníaco ou misto, junto com sintomas psicóticos que satisfazem os critérios para dizer que seria também uma esquizofrenia. A pessoa tem episódios depressivos graves ou de mania intensa. Caso quem não sabe o que é mania, é quando a pessoa está num estado de humor extremamente eufórico, tem aumento de energia e de autoestima, muitas vezes achando que nada de mal pode lhe acontecer por acreditar que é invencível. Além desses episódios, que também podem ser mistos, a pessoa tem delírios e alucinações, como vemos Jinx sofrer durante todo o seu arco. A segunda hipótese seria o transtorno de personalidade dependente. Nesse transtorno, os portadores tendem a interagir socialmente somente com as pessoas das quais dependem. Quando o relacionamento íntimo termina, os pacientes com esse transtorno tentam imediatamente encontrar substituto, por causa da necessidade desesperada de ser cuidado. Eles não discriminam o que é bom ou ruim, sempre precisam de substituto, não importa como ele seja. E esses portadores se consideram inferiores e tendem a menosprezar suas habilidades. Eles sempre tomam qualquer crítica ou desaprovação como prova de uma incompetência, sempre diminuindo mais a confiança. Eles precisam de muita reafirmação e aconselhamento ao tomar qualquer tipo de decisão básica. Estar sozinho faz com que se sintam extremamente desconfortáveis ou com medo, porque temem que não possam cuidar de si mesmos. Mas lembrando, são apenas hipóteses, entre outras que poderiam ser colocadas aqui. Mas que falar sobre essa porque eu sinto que nem todo tipo de transtorno é puramente genético. Na verdade, não são. Você não nasce já sempre com um transtorno. Muitos transtornos são adquiridos por questões ambientais e contexto histórico. O que acontece na nossa vida nos molda, se torna parte de quem somos e como agimos com o mundo. É muito fácil julgar e taxar alguém como louco ou esquisito, sem sequer saber por que a pessoa passou na sua vida. E isso pode não ter nada a ver com a Jinx, mas eu digo aqui, sempre que possível, sejam gentis. Não sabemos as batalhas que os outros travam no dia a dia. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e se vocês têm outras hipóteses e teorias sobre Arcane, colocam aqui nos comentários e vamos debater, porque, bom, é isso que nos resta até a próxima temporada, né? Não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal para dar aquela força de coração. Um beijo e até a próxima viagem.